Tá. Bom, gente, boa noite. Para registro, esta é a nossa oficina de redação científica do Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. Eu sou o Fernando Genta, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, e vou retomar a nossa discussão a partir do ponto que a gente tinha parado na semana passada, que era sobre a gente, né, foi andando, né, nas partes, né, iniciais de um artigo e chegamos na metodologia, né? Tivemos aquela discussão, né, sobre a importância de se escrever a metodologia, né, mais uma importância estratégica, né? E a gente falou bastante, né, sobre essa questão, né, da principal, né, ideia, né, que embasa uma metodologia bem escrita, que é a questão de reprodutibilidade. Eu não sei se eu acho que eu falei bastante disso, não sei, mas não sei se eu cheguei a esgotar, mas é um conceito tão importante que eu vou repetir, né? Tem até uma frase que eu gosto muito, né, de Santo Agostinho, né, de que a repetição é um sintoma de relevância. Não vou contar essa história para vocês de novo, né? Não sei quem já ouviu, mas depois eu posso contar para vocês essa história, que é uma história muito bonita. Mas, de qualquer maneira, eu vou ressaltar essa questão da reprodutibilidade, tá? A metodologia de um artigo científico, ela tem que permitir ao leitor repetir todos os passos do trabalho, tá? Com exatidão, tá? Então, isso realmente é a coisa mais importante, tá? Muitas vezes, a gente vai chegar na questão das referências bibliográficas daqui a pouco, né? Mas, embora a gente possa fazer uso de referências bibliográficas, né, para resumir um pouco a descrição dos métodos, ou então para evitar, né, uma repetição desnecessária de coisas que já estão sedimentadas na literatura, o aspecto mais relevante não pode ser perdido, que é de repetição. A pessoa tem que conseguir repetir aquilo lá. Então, muitas vezes, você vê na metodologia uma descrição muito detalhada, né? Às vezes até repetida de outros artigos, porque a gente quer realmente facilitar a vida do leitor. A gente quer que a pessoa que leia aquilo lá, se ela quiser repetir o nosso trabalho, ela tenha condições, né, de fazer aquilo mesmo, tá? Muitas vezes a gente joga para uma referência, e aí você tem que tomar cuidado, tá? E de que seja uma referência que seja acessível às pessoas, tá? Isso tem acontecido menos, tá? Mas esse é um erro que vocês devem evitar, especialmente no começo da carreira. Os artigos que a gente escreve no laboratório, em sua grande maioria, são para revistas internacionais, revistas em inglês, são para pessoas do mundo inteiro lerem, tá? Então, não é razoável você colocar uma referência em português, ou se coloca, faz uma inversão. Imagina que você está lendo um paper e aí tem lá uma metodologia que explica como é que faz aquele experimento numa referência. Você vai lá e a referência está em chinês. Você vai conseguir repetir aquilo lá? Não, né? Ou em russo, ou em persa, percebe? Então, assim, é claro, é claro que, assim, é, 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 se a gente fosse gastar uma energia muito grande, seríamos capazes de repetir aquilo ali. Seríamos capazes de pegar aquele paper em chinês, colocar, pedir para um tradutor, eu nem sei se dá para fazer Google Translator chinês, deve dar, mas enfim, mas se fosse persa ou russo, eu acho que até daria, né? Mas demandaria um trabalho muito grande, né? E muitas vezes com perda de informação, tá? Então, aí vale, eu destaco isso para vocês. Tomem cuidado com as referências que vocês vão colocar, caso vocês usem esse recurso para metodologia, tá? Vocês realmente têm que garantir que um leitor de qualquer parte do mundo
que leia o artigo de vocês seja capaz de repetir, né, os experimentos que vocês estão descrevendo. Mesma coisa se vale, por exemplo, para referências muito antigas. Tá? Isso eu acho que vai ser pouco provável de acontecer com vocês, mas quando eu fiz o meu doutorado há muitos anos atrás, tinha técnicas que eu usei que, assim, a técnica original era um paper em alemão de 1920, percebe? Então, assim, não faz sentido. Então, nesse caso, ou eu citava uma referência em inglês que descrevia aquela técnica, né? E aí não é uma revisão, eu não estou falando de uma revisão, né? Porque uma revisão não vai descrever a técnica, né? Ou então, né? É que isso tem muito tempo, eu já não lembro mais, mas eu tinha referências em francês, tinha referências em alemão, que eu trabalhei com coisas que remetiam a técnicas bioquímicas um pouco mais antigas, né? Então, mas quando eu não tinha uma referência em inglês que descrevesse a minha metodologia, eu escrevia a metodologia toda em inglês para que ela ficasse acessível ao meu leitor. Tá? Isso é uma coisa que eu acho que eu fiz muito no meu primeiro ou segundo artigo, alguma coisa assim. Tá? Enfim. Bom, a gente conversou um pouco sobre a questão dos materiais, de que a gente deve se preocupar na descrição, né, dos materiais, né, e aqui os exemplos mais comuns para a gente são os insetos que a gente usa nos experimentos e os reagentes químicos, né, que a gente deve se preocupar na descrição desses materiais, se isso for realmente, né, crítico para a repetição dos experimentos, né. Às vezes você precisa escrever que tipo de água que você usou para fazer as suas soluções, tá? Se isso não for importante, você assume que você usou uma água, né, por exemplo, aqui, isso está meio que resumido aqui nessa frase, né, que é grau analítico ou maior pureza possível, mas, por exemplo, quem for trabalhar com cromatografia, eu não sei se tem alguém aqui, porque eu já não estou vendo mais vocês, né, que eu estou compartilhando a tela, em um artigo que tem cromatografia, é importante você descrever que água que você usou para fazer as soluções, porque isso pode afetar a performance, né, das suas técnicas de separação. Então, aí você fala, olha, foi usada água destilada, água deionizada, né, água duplamente destilada, tem diferentes tipos de água, né, uma estratégia que se usa também é descrever qual foi a máquina que se usou para purificar a água, né, o tipo, né, de equipamento. Bom, a gente já falou bastante dessa questão dos materiais, então eu vou passar para a questão dos métodos, né, que são as técnicas e os procedimentos, né, que foram ou serão utilizados, né, para fazer os experimentos. Tá? E aqui, assim, a dica que eu dou para vocês, né, para escrever essa questão da metodologia, é uma dica que se aplica praticamente à escrita de qualquer texto, né? É vocês organizarem o texto por tópicos, por ideias, né? Na parte da metodologia, isso é muito claro, né? Você começa a escrever uma metodologia colocando os tópicos ou os subtítulos, né? Que correspondem a cada uma das técnicas que você usou, a cada um dos experimentos que você usou, tá? Isso vai variar muito, tá? De artigo para artigo, tá? E às vezes você tem até as duas estruturas misturadas, tá? No mesmo artigo, mas você vai colocar tópicos com técnicas ou tópicos que descrevam experimentos completos. Falar, por exemplo, como é que foram feitas, como é que foram, ensaios enzimáticos é um exemplo. Você vai estar escrevendo uma técnica, né? Que técnica que você usou para medir aquela enzima, e é uma técnica de medida daquela enzima que você vai usar em diferentes experimentos, né? Descrição das atividades enzimáticas nos diferentes tecidos, ou então descrição da atividade enzimática ao longo do tempo, da digestão, ou nos diferentes ístares, ou depois de um desafio
com patógeno, né? Estou usando os exemplos que estão me vindo mais à cabeça por serem mais comuns no nosso grupo, mas isso, nesse caso, está escrevendo uma técnica. Agora, você pode estar escrevendo um experimento, por exemplo. Olha, eu vou usar essa técnica, que é o ensaio enzimático, novamente dando um exemplo, para medir a atividade enzimática ao longo dos dias de digestão do sangue, por exemplo. Aí você vai descrever esse experimento, né, de medida da atividade enzimática ao longo da digestão do sangue. Alimentação sanguínea, quanto tempo de digestão, como você preparou as amostras e assim por diante. Tá? Bom, vou até colocar aqui para destacar, mas um dos tópicos clássicos, né, dos nossos artigos, né, é preparação de amostra. Se tem uma maneira geral, um tratamento geral que você deu para todas as suas amostras, e aí vale a pena também ressaltar isso. Se tem uma maneira de preparar as amostras que se aplica a todas as suas amostras do artigo, é interessante você criar um tópico para isso, porque com isso você vai resumir o teu texto, você vai ter um texto mais enxuto, né? Então, embora a gente é novamente um daqueles dilemas, né? A gente já encarou vários dilemas, né? Aparentes paradoxos, né? Ao longo dessas aulas, mas o de hoje é que você precisa descrever as suas técnicas da maneira mais detalhada possível, permitindo reprodução, mas sem ser excessivamente repetitivo, sem ser prolixo, sendo resumido, né? Pensando que você vai escrever um texto que vai ocupar, né, páginas de uma revista e tempo da vida das pessoas que vão ler aquilo lá. Então, quanto mais enxuto, melhor. Tá? Então, é um paradoxo aparente, mas, né, Fernando, uma não é pergunta. sem solução. Diga. Eu posso usar, por exemplo, numa situação em que eu tenho uma repetição de um processo e algumas pequenas diferenças. Eu posso usar, por exemplo, uma tabela na metodologia? Sim, pode. Tabelas e metodologias são comuns, né? É comum elas irem para material suplementar nos dias de hoje, né? Quando eu era aluno não existia material suplementar, mas hoje tem esse recurso, então tem muita gente que coloca essas coisas em material suplementar. Mas aí você tem que fazer um balanço. É um pouco aquela pergunta que a gente fez quando a gente discutiu lista de resultados. Tá? Justifica ter uma tabela? Se for uma coisa que dá para... Se você tem uma quantidade de informações que dá para escrever no texto, razoavelmente, é melhor colocar no texto. Agora, se é uma coisa que, assim, se você for colocar no texto, vai ficar uma coisa impossível de ler, aí você faz uma tabela. Exemplos práticos. Vou imaginar que você faz ensaio da tua enzima com 2 pHs ou 2 substratos. Você não precisa fazer uma tabela, você escreve no texto. Né? Ó, foi ensaiado em pH 4 e 7 com substratos, sei lá, metilbrilifenil, alfa-glicosídeo e sacarose, por exemplo. Agora, se você está querendo tabular sei lá, 10 condições diferentes, né? Com mais informação acoplada, aí você faz uma tabela. Um meio termo, por exemplo, uma coisa que a gente vê nos papers de enzimologia, quando você quer descrever que tampões que você usou para fazer um pH ótimo, né? Você precisa apresentar a lista de tampões que você usou. Mas uma lista de tampões é uma coisa que você coloca no texto com muita facilidade. Você não precisa fazer uma tabela para isso. Agora, eu estou dando exemplos dos nossos papers mesmo. Se vocês pegarem os papers do laboratório, vocês vão encontrar isso. Tá? Vocês vão ver listas de tampões com pHs no texto e em alguns artigos onde a gente faz uma tabela com condições de ensaio, onde você tem pH, substrato, produto medido e referência daquela técnica, aí você faz uma tabela, porque aí é muita informação para você colocar corrido no texto. Tudo bem?
Tudo bem, é porque quando eu vejo um artigo com tabela, nunca é no texto, no corpo do texto, ele sempre coloca um apêndice. E aí enfim, é porque é grande, né? Fica muito espaço na metodologia. Mas é isso aí. Mas olha só, não se preocupa com essa questão do espaço, tá? Eu acho que, assim, a gente ainda talvez tenha uma discussão, vamos ter, mais pro final, sobre formatação, estética, coisas assim, tá? Mas, no primeiro momento, eu não estou preocupado com essa questão do número assim, do tamanho, da formatação. A minha discussão está muito baseada na quantidade de informação e na fluidez do texto. Tudo bem? Ok, ok. Bom, voltando aqui, então, aqui alguns exemplos, né, de tópicos: preparação de amostras, medida de proteína, um clássico, né, que quase todos os nossos PPs vão ter, ensaios enzimáticos. No caso do pessoal que trabalha com imunidade, talvez tenha, né, infecções. Opa! Enfim, né? Vou colocar um etc aqui, porque realmente não dá para a gente colocar tudo, né? E aqui vem uma discussão que eu acho que é fundamental, tá? Que é a questão do plágio, tá? Eu não sei o quão vocês estão familiarizados ou sensibilizados, né, em relação a essa questão, tá? Mas isso é a questão de você copiar o texto dos outros, né? É crime, não pode, tá? É feio, não façam isso. E aí, e assim, a base é muito óbvia. Bom, não sei se é óbvia, não. É óbvio para quem está nisso há muito tempo, mas assim, a base ela é muito simples. Um texto é uma obra intelectual, tá? É claro que quando a gente escreve um artigo científico, nós não estamos escrevendo um romance literário, né? Ou uma música, mas o princípio, a lógica é muito parecida. Então, da mesma maneira que você não pode pegar um livro, copiar um pedaço, ou uma música e copiar e falar que é seu, você não pode pegar um pedaço de um artigo, copiar, colocar no seu e falar que é o seu artigo, que é a sua criação, que é a sua contribuição, que é a sua obra científica, tá? Isso tem várias implicações, né? A primeira é a legal, né? Que se você copiar o texto de alguém e colocar no seu paper, você vai estar infringindo a lei, né? Você não está pagando direitos da obra, né? Os copyrights, né? Então, isso é considerado apropriação ilícita, né? E isso é passível de punição, né? Multa, né? Ninguém, né? Você não vai ser preso por causa disso, mas você pode pegar por um processo, né? A outra questão aí que está envolvida é a questão do... Como é que fala? Da, Autoplágio? não, eu vou chegar nisso. Mas é a questão da pobreza intelectual, tá? Isso é um troço engraçado, porque assim, quando a gente segue a carreira de biólogo, né? Eu sou biólogo, vocês têm diferentes carreiras, né? Mas ninguém aqui está fazendo faculdade de letras, né? Acho que faculdade de letras nem serve para isso também, mas nenhum de nós está seguindo uma carreira de escritor, uma carreira literária, uma carreira assim, né? E eu acho que, assim, redação científica é uma coisa que eu não sei hoje, mas quando eu fui aluno de graduação, a redação científica é uma coisa que você acaba aprendendo meio que assim, na raça, no treino, né? A gente vai fazendo trabalhos na graduação, aprende como é que é o formato de um relatório,
aprende com os professores o que se escreve em cada parte do relatório, mas a prática da escrita, né, de escrever bem, ou de escrever com fluidez, ou de revisar um texto, isso é uma coisa que não é o centro da nossa profissão, né? É uma atividade, assim, se a gente for usar um termo administrativo, assim, é uma atividade meio, né? Porque a nossa finalidade, né, pensando aqui no laboratório de pesquisa, é gerar o conhecimento e divulgar, né? O ato de escrever não é uma coisa que a gente treina muito ou cobra muito dos alunos. E isso é muito ruim, tá? Porque como a gente divulga os nossos resultados através da escrita, através do que a gente chama de manuscritos, né, ou de artigos, né, essa é a maneira através da qual a comunidade científica vai avaliar você, vai avaliar o teu trabalho, vai falar, olha, esse cara aqui é bom, esse cara aqui não é bom, né? E, embora isso não esteja escrito em lugar nenhum, né? Deve estar escrito em algum lugar, sim, mas acho que não me vem à cabeça de uma maneira muito óbvia, né? Uma pessoa que copia, né? Ela não tem originalidade e, portanto, ela é vista como uma pessoa com pouca criatividade, né? Com pouca, né? Capacidade, né? De se expressar ou capacidade de ter novas ideias. Essas coisas acabam andando juntas. Isso é muito ruim, tá? Só que aqui, quando a gente fala de metodologia científica, né, a gente novamente encontra um paradoxo. É um dilema enorme, porque não sei se vocês se lembram da aula passada, que eu falei para vocês, olha, metodologia científica de um artigo é receita de bolo. Você vai contar os ingredientes e vai descrever como é que se faz aquele bolo. E aí eu venho para vocês e pergunto, quantas maneiras diferentes existem da gente escrever 4 ovos, uma xícara de leite e 100 gramas de manteiga? Percebe? Assim, isso não é um texto que você está expressando ideias, ou está colocando, né, questões, ou está descrevendo um fenômeno, né, com um certo nível de detalhe, que requer atividade intelectual, né, no sentido de você desenvolver, né, as suas próprias palavras, você copia aquilo lá. Então, Fernando, metodologia é a parte de um artigo científico onde essas questões de plágio, muitas vezes, elas são meio que, como é que fala? Relevadas, tá? Mas tomem cuidado, porque isso não é uma coisa, isso não é um salvo-conduto, tá? Você não pode pegar o teu artigo e copiar a metodologia do outro inteira, ou parágrafos inteiros, ou texto inteiro, para facilitar a tua vida. Tá? Você realmente precisa compor o teu texto. É lógico que tem algumas frases, algumas definições, algumas descrições que ou são tão simples, ou tão sedimentadas na literatura, que você vai acabar escrevendo aquilo lá ipsis literis, né? Ou seja, do mesmo jeitinho, palavra por palavra, percebe? Mas você não deve fazer isso para um texto inteiro, percebe? Então, aí vem aquela preocupação de você fazer a lista de tópicos, compor o teu próprio texto, e aí, se você chegar nas definições ou nas descrições detalhadas daquele tópico, talvez você encontre coisas na literatura que descrevem perfeitamente o que você quer descrever. E aí vem a pergunta, será que não vale a pena simplesmente colocar uma referência e jogar para outro artigo? Agora, se você está eu fazendo uma também ia técnica, comentar. eu vou terminar a frase e aí eu passo para ti. Se você está Tá. fazendo aquela técnica igual a de outro artigo, mas com uma diferença muito pequena, por exemplo, você fez aquele ensaio enzimático todo no mesmo jeitinho, só que você mudou um pouquinho os volumes. Adaptou os volumes, ou mudou o pH, ou fez alguma diferença muito pequena. Para efeito de facilitar o uso da informação, às vezes a gente copia aquilo tudo que está no outro artigo e só muda
os detalhes, para a pessoa não ter que ir numa referência de outro lugar para copiar aquilo lá tudo lá por ela mesma e perceber que, olha, só tá mudando o pH. Mas isso aí, assim, varia enormemente. Tem gente que prefere, isso também depende da revista onde você está publicando, que pode pedir uma concisão muito grande do teu texto, aí você vai ter que apelar para a referência e falar, olha, a técnica foi feita segundo fulano de tal, com mudança apenas no pH. Ou então você copia o texto daquele fulano de tal, fazendo as modificações que te interessam, tá? Jennifer, vai lá, desculpa, tá? Não, você respondeu agora no final sobre essa questão da referência, então eu posso utilizar a referência para eu linkar com o que eu estou fazendo, mesmo eu tendo modificado algumas coisas. Sim, sim, é exatamente isso. Às vezes, por exemplo, a gente tem uma técnica que foi padronizada para barbeiro, que a gente está aplicando para mosquito. E com isso, mas bem que aí o exemplo que eu ia dar não é um exemplo muito bom, porque geralmente quando a gente faz isso, mudam muitos volumes das coisas, enfim. Se você estiver mudando muito as condições, né, aí talvez o mais razoável seja copiar tudo, né? Uma situação na qual a gente faz muita referência sem escrever de novo é medida de proteína, por exemplo, tá? Ensaio enzimático também a gente acaba fazendo muito isso. O fato embora isso aí seja uma coisa meio vaga que eu vou dizer, né? Não tem nada melhor do que o bom senso numa situação dessas, né? É você pegar, ler aquele texto com essas perguntas que eu coloquei no começo. Ele você consegue reproduzir aquilo lá com facilidade, você consegue ler aquilo lá com fluidez, né? Então, às vezes a brincadeira que você tem que fazer faz de conta que você não é o autor desse artigo, tá? E lê, né, o texto que você está escrevendo. Tá? Tá dando para entender? Eu vou conseguir repetir aquilo lá? Percebe? Ou tá um texto assim, enfim, como é que fala? Truncado, né? Pode estar truncado, pode estar, enfim, com a informação toda cifrada, escondida. Uma maneira de se fazer isso é você pedir para outra pessoa ler, né? Mas eu peço encarecidamente a vocês que façam esse exercício, né? De ler os próprios textos, né? Como se não fossem vocês tivessem escrito, porque isso vai alegrar enormemente a vida do orientador, ok? Né? A tendência é que os textos fiquem melhores. Bom, então, fazendo esse alerta, né, em relação e aí vem aquela coisa, tá? Tem um terceiro nível de cuidado que vocês têm que tomar em relação a plágio, tá? Então, eu falei primeiro que, olha, você vai estar infringindo a lei, né? Em segundo, você vai estar mostrando um sintoma, né, de pobreza intelectual, né? Você não tem capacidade de escrever ou desenvolver as suas ideias, né? Isso é ruim. E, e hoje, isso é um comentário que eu vou dar para vocês atual, que era uma coisa que nem se discutia na minha época, né? É um sintoma, claro, de burrice. Burrice, assim. Né? Inadequação ao tempo também. Porque hoje em dia, você descobrir que uma pessoa copiou desde a outra é ridicularmente fácil. Tá? Você coloca qualquer texto num programa antiplágio, eu acho que eu vou até fazer... Bom, depois eu vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Mas o programa de plágio, ele te mostra exatamente onde a pessoa copiou, tá? E mostra de onde que copiou, tá? Então, assim, é uma coisa escancaradamente, assim, irrefutável. Então, assim, você vai ser pego, tá?
E mesmo escrevendo coisas em português, mesmo, assim, a única chance de você não ser pego num programa antiplágio é se você estiver copiando alguma coisa que nunca foi para nenhum lugar da internet, tá? Aí sim, né? Só que como texto, né? Só que eu acho isso, enfim, é pouco provável, né? Uma coisa que a gente precisa se resguardar como grupo, tá? Como laboratório, é em relação... Eu acho que quem falou autoplágio foi o Rodrigo? Quem foi que falou autoplágio? Fui eu, Quem é Juliana. eu? Eu não vejo vocês. Juliana. Oi, Juliana. Tá bom. Bom, essa questão do autoplágio, ela é ridícula, né? Ainda mais se você estiver tratando, por exemplo, desse tipo de texto que eu estou falando aqui. Uma descrição de material, uma descrição de método, uma definição de um conceito, né? E muitas vezes acontece isso. Olha, eu já descrevi na minha carreira científica, sei lá, assim, dezenas de vezes o que é uma beta-1,3-glucana, o que é uma beta-1,3-glucanase, percebe? Não tem sentido eu ficar procurando formas diferentes de definir uma beta-1,3-glucanase ou que o substrato da beta-1,3-glucanase é uma beta-1,3-glucana, se eu já cheguei numa fórmula que descreve aquilo lá super bem para mim. Por outro lado, né, eu não posso pegar eu preciso tomar cuidado para não ficar pegando artigos que eu já publiquei, ou textos que eu já publiquei, e ficar copiando parágrafos inteiros. Isso não é permitido, tá? Isso está errado, você está infringindo direitos. Uma coisa que acaba acontecendo é que a pessoa que vai avaliar, e sempre tem gente fazendo isso, tá? Se você copiou o teu texto ou não, se aparecer um pedaço lá que é uma definição, isso já aconteceu inclusive comigo, tá? Que é igual a um artigo que eu mesmo escrevi, mas que é uma definição que não tem como escrever de outro jeito, isso é uma coisa que se discute com o editor da revista. Fala, olha, isso aqui é uma definição, não tem outro jeito de escrever isso aqui melhor. Né? Ou então, olha, não é razoável eu escrever isso aqui de outro jeito, porque é uma definição. Né? Então, esse tipo de discussão, né, releva um pouco a questão do autoplágio. Geralmente a gente segue uma carreira acadêmica estudando as mesmas coisas, então essa questão do autoplágio ela acaba acontecendo especialmente em termos de definições e de descrição de metodologia. Tá? Eu tenho uma dúvida, Fernando. Sim. Você falou, se eu pegar um artigo meu, que é um trabalho A, e copiar o mesmo conceito no artigo B, é autoplágio. São trabalhos diferentes. Agora, vamos supor que eu tenho uma tese e dessa tese vai sair um artigo. É o mesmo trabalho, é a mesma coisa. Isso, se eu copiar assim, o texto, é autoplágio também? Sim e não. Tem que tomar cuidado. Essa é uma pergunta muito boa. Porque o que acontece? Aí vai depender um pouco do tipo de publicação e do público-alvo. Tá? E também, na verdade, de como você está apresentando aquele conhecimento para o leitor. Tá? Vamos imaginar uma tese que você escreveu em português que não está em formato de artigo, tá? Mas que lá tem definições, tem texto, né? E aí você vai pegar aquela tese e vai transformar ela num artigo científico. Ainda mais se for em inglês, aí é que você realmente vai transformar completamente o teu texto, porque na tradução você vai ter que usar outras estruturas, etc e tal, né, de construção, você vai ter que, muitas vezes, repensar o teu texto mesmo, tá? O texto, quando a gente tem um texto de uma tese que está em português, ou dissertação, e passa para um artigo em inglês, ele costuma sofrer realmente muitas transformações. Tá? Mas vamos para o caso extremo. Vamos pensar numa tese do laboratório que o aluno escreveu em formato de artigo. Tá? Então, aí tem lá, do corpo da tese, tem 1, 2 ou 3 artigos que estão em inglês e que estão lá dentro da tese. Esses artigos ainda não foram aceitos, eles vão ser submetidos. Já aconteceu da revista que recebeu aquele artigo
encontrar o texto da tese no portal CAPES e falar que é plágio. Percebe? Então, embora do ponto de vista científico seja uma coisa super razoável, porque, olha, você está com aquele texto na tese que você vai publicar em formato de artigo, ele está aparecendo na tese como um manuscrito em submissão, um manuscrito em preparação, né? Você não está colocando aquilo lá como um manuscrito que você publicou na revista XPTO, percebe? Mas para os softwares, né? Ou para as revistas, né? Ou para o editor, ele vai ver aquilo lá como cópia de um documento que já está público, né? Então, isso aí tem causado muita discussão, né? Tem revistas que são muito restritivas em relação a isso. Então, uma das coisas que se faz, olha, dependendo do artigo que você tem na sua tese, ou da informação que você está colocando na sua tese, você coloca aquilo lá numa quarentena para que não seja publicizado na plataforma CAPES. Tá? De tal maneira que só apareça na plataforma CAPES como tese depois que você já submeteu o artigo, para você não ter esse tipo de questionamento por parte das revistas. Tá? O que está envolvido aí também é o tipo de divulgação, né? Mas aí precisa tomar um cuidado também, viu? Porque tem revista, por exemplo, que se você publica exatamente aquele conteúdo depois que você publica o artigo, você não tem mais os direitos de reprodução, então você não pode divulgar aquilo lá como tese. É complicado, tá? Mas assim, na maior parte das vezes não dá problema. O que você não pode fazer, em hipótese alguma, tá? É publicar a mesma informação, o mesmo texto, em 2 artigos diferentes, em 2 revistas diferentes, né? E isso não é razoável. Isso aí, claramente, você está pegando o mesmo conhecimento e vendendo ele, né? Posso te dar um exemplo para você tirar minha dúvida? Sim. Vamos supor que uma aluna de pós-graduação fez um TCC e uma revista está interessada em publicar um artigo baseado nesse TCC. Se eu fizer este copia e cola, é autoplágio? Sim. Você escreveu o teu... Aí você precisa tomar cuidado. O teu TCC, ele não é um artigo científico. Isso. Percebe? Então, assim, dependendo do tipo de transformação que você fizer para ele ser publicado num formato de artigo, eu acho razoável, eu acho que está tudo bem. Você está apresentando em outra plataforma, você vai apresentar aquele conhecimento de outra maneira. Você não vai pegar o teu TCC de 80 páginas, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e submeter para a revista, entendeu? Uhum. Acho, né? Eu vou Mas isso estudar aí, claro. mas isso aí é complicado. Olha, Juliana, o que eu te digo é que não tem coisa melhor do que você conversar com os colegas e com a comunidade em relação a isso. Porque essas situações, elas variam enormemente, inclusive entre as áreas do conhecimento. É muito comum, dependendo da área do conhecimento, você pegar a tua tese de doutorado e transformar em livro. Percebe? Em humanas isso é muito comum. Agora, isso quer dizer que para fazer o livro você fez plágio da tua tese? Não, né? Naquela área do conhecimento é razoável você pegar aquele texto que você escreveu como tese, né, e transformar aquilo num livro, né? Isso envolve, né, dependendo da situação, transformação da estrutura, você vai ter que trabalhar muito a questão, né, de editoração, etc. e tal. Mas é uma coisa que é vista com muita naturalidade. Na área de biologia, de biomédicas, isso é muito menos comum, né? Porque a gente está acostumado a publicar artigos científicos, então não é uma coisa corriqueira você pegar um TCC ou pegar uma tese ou uma dissertação e transformar o TCC, a dissertação, a tese, num artigo científico do jeito que está. Percebe? O que costuma acontecer é você escrever um artigo científico a partir dos dados que você colocou no TCC, a partir do texto que você desenvolveu no TCC. Você vai escrever um artigo de divulgação, um artigo de revisão, alguma coisa assim, mas baseado no teu TCC. Você não vai copiar o teu TCC
trocar o título e colocar numa revista. Ou pior, tirar o cabeçalho, né? Você não vai tirar a primeira página e publicar na revista. Você compreende? Sim, senhor. Isso aí também vai depender, e Obrigada. olha que dificuldade. É difícil você ter regras, né, muito definidas. Dependendo do teu TCC, isso é uma coisa que talvez a gente tenha que discutir no futuro, por causa da pandemia. Se você escrever um TCC ou uma dissertação de mestrado, que é uma revisão bibliográfica, dependendo do material que você colocou ali, aquilo lá pode ser transformado num livro. O teu TCC ele pode virar uma apostila ou um livro de divulgação, percebe? Aí, nesse contexto, talvez as transformações de texto que você faça sejam mínimas, né? Mas, nesse contexto, né, é razoável. Tudo bem? Tudo bem, valeu, obrigada. Tá bom. Eu tenho uma pergunta também. Sim. Sobre Quem está falando? aqui, Lidiane. Oi, Lídia. Oi. Tem diferença entre, por exemplo, uma metodologia que eu faço por um projeto de pesquisa ou meu relatório discente e para a metodologia que eu vou fazer no artigo? A escrita, ela muda? Como que é? Sim, ela muda. Tem uma diferença, primeiro, que é fundamental, que é em relação ao tempo. E aí a gente tem 3 situações diferentes. Quer ver, ó? Caramba. Deixa eu vir para cá. Vou criar mais um slide aqui para colocar isso no papel. Caramba, se bem que eu não coloquei nada dessa questão do plágio, né? Deixa eu colocar isso aqui. Tá? Aqui eu falei das questões legais, né? Coisas que devemos evitar. Essas são as questões aqui que eu coloquei. Gente, eu vou dar uma paradinha aqui, tá? Aqui. Bom, então essas são as questões do plágio. Agora, deixa eu voltar aqui para a pergunta da Lidiane. Depois eu vou ver se tem mais alguma coisa, eu posso colocar depois. Mas que a gente ainda está discutindo a questão da metodologia. Qual vai ser a diferença entre um projeto, um relatório e um artigo? Aqui eu acho que você vai... A primeira diferença, óbvia... Bom, não é óbvio, tá? É sempre a mesma coisa, né? Tudo é muito fácil, por isso que a gente já sabe, né? Mas, enfim, a primeira diferença que é patente, que é visível, tá? É a dos tempos verbais. Tá? Num projeto, você vai fazer as coisas, né? Então, os experimentos serão realizados. Eles não foram feitos ainda. Então, aqui a gente fala basicamente no futuro. Tá? Num artigo, você está relatando experimentos que foram feitos. Isso está no passado. Você fez medidas de proteína, as medidas de proteínas foram realizadas, os insetos foram secados, foram utilizados insetos de quinto instar. Você já fez os experimentos, você está relatando coisas que você fez e os resultados que você obteve. Num projeto, você está escrevendo experimentos que você vai fazer. Tá? E no relatório, você vai trabalhar numa situação intermediária. Isso vai depender da pós-graduação, tá?
e do tipo de relatório que você está fazendo, tá? Num seminário discente, por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Eu acho que a gente vê essas duas coisas, tá? Isso vai depender muito do andamento do projeto, se é mestrado, se é doutorado, também se teve problemas ou não. No caso da pandemia, eu tenho visto muitos relatórios apresentando uma mistura de situações, inclusive na pós-graduação em vetores a gente pede que isso seja descrito. Olha, quais são as coisas que você vai fazer ainda, se você mudou ou não mudou a metodologia e assim por diante. Pede-se uma justificativa disso, tá? Na metodologia. Mas isso vai depender muito. Se você está apresentando um relatório do teu doutorado ou do teu mestrado, você você vai apresentar todos os resultados que você teve, tá? E que vão estar na parte de resultados, essa metodologia tem que estar no passado. Você já fez os experimentos. Se você está colocando no teu relatório junto as metodologias que você vai aplicar ainda em relação aos experimentos que você ainda vai fazer, porque você está dando um relatório da tua situação atual dentro daquele projeto todo, as partes que você não fez tem que estar no futuro. Fala, olha, e tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa que vai ler o teu relatório vai perceber, quando ela olhar a parte de resultados, o que você já fez e o que você não fez. E se não tiver correspondência entre os tempos verbais da tua metodologia e os resultados que você apresentou, o que a primeira coisa que a pessoa pensa, não vou generalizar, mas uma coisa que um leitor desavisado pode pensar é que você está copiando tudo. Você está copiando tudo ou então você está escrevendo sem pensar, percebe? Entendi. Ou então que você não sabe escrever, o que é pior ainda, né? Mas, enfim. Agora, em termos de tamanho, de nível de detalhamento, É isso que eu queria saber mesmo. isso Nem tinha aí, pensado nessa questão dos tempos. bom, então tem que tomar cuidado. É, Tem que revisar, né? Tem que revisar o teu texto, porque isso aí é muito importante. Isso aí dá uma sensação muito ruim quando a gente pega, por exemplo, uma metodologia que está toda no futuro ou no passado, que não bate com os resultados que ela não está apresentando. A impressão que a gente tem é que a pessoa copiou de outro lugar. Tá? uhum. Em relação a tamanho e nível de detalhamento, não dá para ter uma regra definida, super definida. Tá? Isso vai variar muito. Por exemplo, na pós-graduação do IOC, pelo menos acho que a BCM e a BP, eu não sei se as duas pós-graduações que eu oriento têm isso, porque eu estou ficando, né? Eu tenho dificuldade de lembrar dessas coisas, né? Mas tem limite de páginas para metodologia. Você tem que colocar toda a metodologia em uma ou duas páginas. Aí realmente você tem que ser super resumido. Né? De uma maneira geral, em artigos científicos, pede-se concisão. Tá? Pede-se, isso vale para tudo. Tá? Vale para. E aí inclui a metodologia. Quanto mais curto você for, quanto mais objetivo, quanto mais direto você for, melhor. Numa dissertação e numa tese, não se costumam colocar limites de número de páginas. Tá? Então, são textos nos quais você pode realmente discorrer mais livremente. Tá? Escrever a tua metodologia com o maior nível de detalhe possível. E eu acho que isso é até recomendável. Tá? Se você estiver, especialmente escrevendo uma dissertação ou uma tese, que não esteja em formato de artigo. Tá? Por quê? Porque essa dissertação e essa tese, elas vão ser usadas como documento base para a continuação dos projetos do laboratório, ou então para a continuação do trabalho naquela linha de pesquisa. Tá? Sempre lembra que a dissertação e a tese vão... O relatório, menos, né? O relatório acaba sendo um documento interno do laboratório, né? Ainda mais com a questão da qualidade, né? Que a gente tem que ter todos os documentos arquivados e recuperáveis, né? E mapeáveis, etc. e tal, tá?
Mas, de qualquer maneira, um relatório e uma tese são documentos que vão ser usados, né? Costumam ser usados por outras pessoas para continuar o trabalho. Então, quanto mais detalhado tiver, melhor. Tá? Artigo Tá bem, e entendi. seminário docente costuma ser o contrário. Tudo bem? Aham. Aí, tipo, o artigo tem que ser uma coisa mais resumida, inclusive se tiver alguma referência para meio que diminuir o seu texto, é melhor. E aí, no caso de relatório, dissertação, você pode descrever mais detalhadamente, isso? Sim, sim. O único cuidado que você tem que tomar, se for um relatório, por exemplo, do seminário docente, da pós, com limite de páginas, você vai ter que resumir. É isso. Tá, Tá? sim, tá bom. Estou pensando mais em relatório, por exemplo. Eu faço muitos relatórios de projeto. Tá? Ou Uhum. pós-doc, por exemplo. Pós-doc faz relatório anual, né, de atividades. Então, aí você tem um relatório lá que, né, não costuma ter limite de páginas, e aí você pode escrever a metodologia com maior nível de detalhe. Uma coisa que a gente deveria investir um pouco também é na questão dos POPs, sabe, os documentos de técnica, que sejam repositórios, né, para a gente. Mas aí já é uma questão que foge um pouco dessa discussão. Mas, de qualquer maneira, a gente colocaria, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, um protocolo, né? Ou um procedimento operacional padrão. Aqui o detalhamento é máximo, né? Vamos colocar aqui artigo, né? Ou relatório com limitação, resumo máximo, com uso de referências, né? Tudo bem? Teses e Tudo. dissertação. Ou um relatório livre, detalhamento. Tudo bem? Eita. Tudo sim, respondido. Obrigada. Nada, eu que agradeço a pergunta, né? Bom, então eu acho, gente, que com isso a gente meio que avança na questão da metodologia, tá? Então, fazendo um apanhado aqui, o que nós temos até agora, tá? Eu acho que esse é um bom ponto, né, de fazer um apanhado. Se a gente for, vamos lá, vamos escrever um artigo, tá? Então, a gente começa discutindo com o orientador, ou com os colegas, ou consigo mesmo, né? Quais são os resultados que você espera, ou os experimentos, né? Isso tem uma conexão direta, né, com a tua justificativa ou hipótese. Então, meio que ao mesmo tempo, ou numa sequência muito conectada, você tabula, você faz uma lista dos resultados dos experimentos e já coloca no papel, tenta colocar a tua justificativa e a tua hipótese. Isso aí você vai usar em partes diferentes, dependendo, né, do tipo de artigo que você está escrevendo, ou se você está escrevendo, né, um projeto, tá? Ao mesmo tempo que você faz essa lista de resultados de experimentos, você já vai ter um pouco de clareza, né, sobre quem vai ser tabela e quem vai ser figura. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui bem claro aqui. Não, isso está para cá, né? Aqui, né? Você ainda não vai fazer as tabelas e as figuras, mas você já sabe, né? O que vai ser tabela
ou o que vai ser figura. Você meio que já mapeou isso. Olha, esse aqui é o tipo de resultado que eu... Você até pode ter ele preliminarmente, né? Uma versão inicial, né? Se você quiser. Mas, enfim, depois de fazer a lista dos resultados e a lista de tabelas de figuras e a hipótese, a gente passa para metodologia, que é o tópico que a gente acabou de discutir. Tudo bem? Alguém ficou com alguma pergunta? Fernando, Sim. Beatriz, em relação ao plágio, por exemplo, como é? Se eu pego um trecho meu, escrito ou meu, ou de alguma outra pessoa, e aí é o caso que eu esqueço de colocar a citação do lado, entre parênteses, mas eu coloco nas referências, aí é considerado plágio, mesmo mudando as palavras? Tá. Eu tive dificuldade de entender a tua pergunta. Você está se referindo... Porque, olha só, você falou... Deixa eu colocar aqui Continuar aqui. Por exemplo, tá? Eu vou te dar alguns exemplos, tá, Beatriz? Vamos ver se eu consegui entender a tua pergunta, tá? É porque você fez uma pergunta que tem abre várias questões, tá? Mas vamos imaginar que você está escrevendo lá o teu texto e que aí você coloca, sei lá... Ok? Certo? Sim. E aí coloco a data aqui, sei lá, Camões... Alguém lembra quando que Camões escreveu os seus sonetos? Eu vou chutar aqui, sei lá, 1400 sei lá, 20, sei lá, depois eu descubro, tá? Tá bom? Se eu colocar isso aqui no meu texto, isso aqui não é plágio. Eu estou copiando as palavras, mas eu estou colocando aspas, eu estou deixando claramente, olha, isso aqui veio desse texto de Camões, tá? Outra maneira de você mostrar que você está usando o texto de alguém, olha, aqui eu estou usando, vou fazer de conta que eu estou fazendo um trabalho científico, estou brincando, tá? Estou sendo irônico, né? Mas estou usando amor no meu trabalho, e aí eu preciso, né, definir amor, colocar, né, no texto do que se trata, né, o meu objeto, né? Eu posso colocar, né, a definição de amor utilizada foi a de Camões. Daqui eu não estou usando nada do texto de Camões, estou me baseando na mesma definição, né? Eu não inventei essa definição, então, aí você pode virar, mas Fernando, você não está copiando a ideia, você não está copiando, e a originalidade, etc e tal. Aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí a gente não está discutindo apenas a questão de plágio, a gente está discutindo a questão aí um pouco de ética e integridade científica, né? Eu apresentar uma ideia como se fosse minha, originalmente minha. E isso é uma coisa muito complicada em ciência, porque 99,9% das coisas em ciência não são originais, não são novas, né? A gente sempre se baseia em trabalhos anteriores, né? Ou em outras observações para justificar, para demonstrar, né? Para embasar, né, as nossas investigações e os nossos experimentos, né? É claro que a gente tem ideias novas o tempo todo, é claro que a gente coloca elas nos nossos artigos, né? Mas um trabalho científico naturalmente tem um monte de coisas, né, que a gente puxa, né, de outros trabalhos. A discussão que eu tive sobre plágio hoje com vocês é muito em relação ao texto, tá? A produção textual. Então, assim, o que você não pode é pegar um texto e apresentar como se fosse seu. Então, é eu pegar, por exemplo, essa frase aqui
tá? E simplesmente colocar no meu texto como se nada, percebe? Como se ele fosse meu, tá? Eu respondi tua pergunta, Beatriz? Mais ou menos. Então repete o que eu não respondi. Não, é que eu estava perguntando mais em questão de... peguei uma frase e aí, ao invés de citar diretamente na introdução, por exemplo, eu coloco no final como referência. Aí eu não saberia se seria plágio ou não, entendeu? Mas o que você está querendo dizer colocar no final como referência? É isso que para mim não ficou Na claro, lista então. de referência, acho que ela quis dizer. Quando você coloca lá no final as referências bibliográficas. Pois é, mas olha só, referências bibliográficas sempre vão estar no final. Toda referência que você coloca. Então, por exemplo, como é que funciona a lógica desse texto aqui? Eu coloquei aqui um trecho de Camões. Tá? Só colocar que é de Camões no 420 não é suficiente para a pessoa achar o texto original. No final do meu texto, na parte de referências, eu vou colocar a descrição completa desse texto aqui. O nome completo do autor, o título, a editora, o ano de publicação, de quantas páginas, tem uma série de informações da referência bibliográfica que eu vou colocar no final. E eu vou colocar no final da referência as informações daquele texto que permitem a outra pessoa encontrá-lo numa biblioteca, por exemplo. Você não vai colocar o texto que você copiou da referência. Agora foi. Obrigada. Tudo bem? Tá bom. Uhum. Tá. Desculpa. É uma coisinha minúscula mesmo, mas eu entendi. Não, mas Obrigada. essas coisas fazem... Olha só, Beatriz, essa pergunta ela é super importante. E essa discussão ela é muito importante. Tá? Mesmo que vocês tenham dúvida sobre uma vírgula, um aspas, um apóstrofe, perguntem. Tá? Perguntem para o orientador, porque às vezes... e isso é uma coisa que eu já vi acontecer assim, com mais de um aluno, percebe? A pessoa simplesmente fica na dúvida se coloca essa aspa aqui ou não, e não coloca, configura plágio. Percebe? A pessoa está fazendo sem querer, ela simplesmente não tem essa percepção. Mas o programa de plágio vai acender uma sirene vermelha, alucinante, piscante no teu documento, e as pessoas vão começar a ler a tua tese com nossa, essa pessoa aqui está copiando dos outros, né? Tá? Tem que tomar muito cuidado Fernando, mesmo. Sim. aproveitando a pergunta dela, eu não sei assim, porque eu entendi o que ela quis perguntar e fiquei ainda com dúvida, porque, por exemplo, essa frase mesmo que você colocou, vamos dizer que eu fosse colocar as minhas palavras. O amor é um sentimento que vai arder, você vai sentir uma inflamação e você não vai conseguir ver. E aí eu utilizei nas referências bibliográficas a obra de Camões, mas eu não coloquei nessa frase uma citação porque de fato eu não copiei ela na íntegra. Eu estaria cometendo plágio? Aí era Tem que isso tomar que eu ia muito perguntar. cuidado. Obrigada. Tá. Você tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente está discutindo duas coisas diferentes na mesma pergunta. A gente está discutindo a produção textual e a gente está discutindo a ideia, né? Se você escrever a frase do teu próprio punho, você escreveu aqui, eu escrevi como você falava, tá? Enfim, aqui, o amor é um sentimento que vai arder, tá? O que sempre arde, o que sempre causa ardência, vai. É. Ok, você escreveu uma frase, né, sua, original. O texto em português é original, tá? Mas a ideia, o conceito não são. Então, embora você esteja escrevendo uma frase original, como você está se baseando na ideia de outro autor, ou na descoberta de outro autor, ou na descrição de outro autor, você tem que colocar referência. Se você não colocar referência, eu concordo que você não vai estar infringindo, você não vai estar cometendo plágio textual, percebe? Mas você vai estar
se apoderando de uma ideia de outra pessoa sem dar o devido mérito, sem dar como é que fala? A atribuição correta à pessoa que inventou aquilo lá, que descobriu aquilo lá, que propôs aquilo lá pela primeira vez. Na verdade, os textos vão ser só citação. Meus textos vão ser a maioria só citação. Aí é uma questão, isso é uma questão que a gente tem que discutir, especialmente em relação a revisões bibliográficas, tá? E aí eu repito um pouco, tudo uma questão de bom senso, tá? E de correção dos procedimentos, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Livros da área de direito, tá? Ou artigos da área de direito, tem uma porrada de citação, tá? E eles citam as coisas textualmente, tá? Não vem só a referência, eles copiam parágrafos, às vezes páginas inteiras, tá? Ainda mais, sei lá, se você tem lá um tratado sobre a Constituição ou sobre o Código Civil, você vai ter lá trechos inteiros do Código Civil copiados ou da Constituição com os comentários que vêm depois. Percebe? Então, às vezes você pega um livro da área de direito que tem, sei lá, 200 páginas, 100 páginas é cópia de outros livros. Mas nesse contexto faz sentido. E geralmente essas coisas estão super bem marcadinhas. O cara ele deixa muito claro, olha, estou copiando aqui o texto de outro livro, tá? Porque eu vou discutir em cima disso. Ou porque é uma definição perfeita que eu estou aproveitando aqui para, né, colocar um conceito com mais propriedade, mas em nenhum momento eles colocam aquele texto como se fosse deles. Tá? Então, assim, a quantidade de texto que você usa, que você cita literalmente, assim, dependendo da área, não é crítica. Tá? O que não pode acontecer é você copiar o texto e não falar que está copiando. Tá? Em biologia, tá? Na área biológica, não é muito comum você ter trechos inteiros copiados. Tá? Não é a praxe. Tá? Às vezes uma frase ou outra, um parágrafo, uma coisa assim, né? Uma coisa ou outra. Tá? Em geral, as pessoas escrevem os próprios textos, né? E citações costumam ser muito pontuais. Então, assim, toma muito cuidado com isso. Tá? Mesmo nas revisões, tá? Porque o papel de uma revisão, isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouco, né? Quando a gente conseguir chegar nesse tema, né? Não copiar, fazer um apanhado de literal dos textos, né? Tudo bem, Jennifer? Tudo bem, estou ansiosa para quando você chegar em parte de revisões. Tá bom, tá bom. Bom, gente, bom, isso foi o que a gente discutiu até agora, tá? O que seria a continuação dessa conversa é a gente passar, depois da metodologia, para a parte de resultados. Mas aqui eu vou fazer, então, esse interlúdio, né? E começar a falar um pouquinho com vocês sobre revisões bibliográficas. Tá? Eu vou só introduzir o tema, tá? Porque esse vai ser o tópico da minha próxima aula, tá? E eu também não quero me avançar demais no tempo, tá? Mas aqui, a primeira coisa que a gente vai, que eu vou pontuar, tá? Qual é a natureza de uma revisão bibliográfica, tá? E qual é o objetivo, né? Desse tipo de artigo científico, né? A primeira coisa que a gente deve discutir sobre revisões bibliográficas né, que uma revisão bibliográfica é uma fonte secundária.
Tá? Não se apresentam dados originais numa revisão bibliográfica. Revisão bibliográfica, você vai pegar dados da literatura, outros artigos, até às vezes outras revisões, capítulos, enfim, você vai pegar livros, você vai pegar outros documentos que têm aquelas observações originais, que têm os dados, que têm os experimentos, né? E vai fazer um relato daquilo lá. Então, não se apresentam dados originais numa revisão. Tá? Isso, é claro que assim, a gente não é quase que impossível você ter regras absolutas, né? Às vezes você encontra um ou outro dado original numa revisão, tá? Mas são coisas muito pontuais mesmo. Às vezes elas aparecem até como relato do autor, comentário do autor, sabe? Dados não publicados, é apenas uma menção que é feita àquele fato observado, que será detalhado propriamente num artigo, né, primário, tá? Então, vamos deixar isso bem claro. Não se colocam, a princípio, dados originais. A base é a literatura. E aí vem, né? Quais são os objetivos de uma revisão bibliográfica? Eu gosto de fazer um paralelo, tá, com aquela discussão que a gente teve no comecinho da nossa oficina. João, manda bala. Eu tenho uma dúvida, porque tipo, quando eu estava fazendo o TCC, eu estava baseando a minha parte do RNAi em 3 revisões. Só que tinha algumas coisas que a gente falava, uma característica do RNAi, alguma coisa assim, que os artigos primários que eles usavam como referência não tinham aquela informação tipo, clara, tipo, eles só tinham, o inseto nesse espécie aqui teve essa reação, aí no outro, essa outra espécie teve essa reação. Aí, e depois eles concluíam uma coisa da partir daquilo ali que nos papers não tinha sido comentado. Como é isso seria uma formação original ou ou alguma outra coisa de um tipo diferente? Tá. Olha só. Eu acho que eu entendi a tua pergunta. O áudio estava bem baixinho e estava meio picotado, mas eu acho que eu entendi. Então, se eu responder alguma coisa bizarra ou esotérica, me desculpa, tá? Aí você repete e eu tento responder. Eu estou me referindo a dados brutos, tá? Resultado mesmo de experimento. Interpretação, hipótese, conclusões, ou correlações, ou comparações entre resultados de diferentes artigos, isso pode aparecer numa revisão, sim. Eu estou me referindo ao dado bruto. Tá? Então, isso que você falou pode acontecer mesmo. Eu posso ter, por exemplo, mais, sei lá, 2 ou 3 artigos científicos com diferentes experimentos. Naqueles artigos estão os dados, cada artigo conclui uma coisa diferente, tá? Ou, bom, enfim, eles têm lá suas conclusões, mas quando eu reúno aquele painel, quando eu reúno todos aqueles artigos, aqueles dados, eu posso chegar a uma outra conclusão, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Você tem, sei lá, um relato lá, gente, não fiquem bravos, tá, com o exemplo, eu não quero politizar nada, tá? É só porque está muito fresco e está muito fácil de usar esse exemplo, tá? Mas tem lá um paper que fala que cloroquina não funciona, tá? Não previne Covid, não melhora a condição clínica nenhuma de Covid, tá? Funciona para outras coisas, mas em relação à Covid não funciona. E aí tem, sei lá, outros 10 artigos que é o que a gente tem, né, na verdade, que mostram, na verdade não é nem 10, né, muito mais, né, que então tem um artigo falando que cloroquina previne ou funciona,
e 50 artigos falando que não previne e que não funciona. Percebe? Você vai reunir aquilo numa revisão e vai fazer uma discussão daqueles dados que talvez você até apresente uma leitura nova e uma interpretação nova em função desse painel que você montou. Você pode concluir de que, olha, naquele primeiro artigo ali, que eles mostraram que funciona, aquilo aconteceu por causa da base amostral, ou por causa da análise estatística. É o que acabou acontecendo, percebe? Ou seja, você vai estar fazendo um comentário a respeito daqueles resultados que não estava naquele paper original, mas que você está fazendo porque você está fazendo uma leitura nova daquilo lá, ainda mais contextualizando com outros papers. Tudo bem? Tudo, Fernando. Tá bom. Conseguiu ouvir? Sim, eu te ouvi. Desculpem pelo exemplo, tá? Mas é o que estava na cabeça. Bom? Aqui. Então, primeira coisa, né? Não se colocam dados por base da literatura. Um paralelo que pode ser feito em relação aos objetivos, tá? É com aqueles tipos de artigos ou tipos de conhecimento que a gente discutiu lá no começo, né? De você ter os trabalhos que são data-driven e hypothesis-driven. Tá? As revisões, elas acabam seguindo um pouco essas linhas, essas dicotomias. Então, um dos objetivos de uma revisão pode ser, e muitas vezes é, você descrever, tá, o estado da arte, tá, o estado atual, né, de um campo do conhecimento. Então, uma revisão sempre pode ter, ou vai ter, um caráter muito descritivo, tá? Em termos de conceitos, em termos de, talvez, de técnicas, em termos de resultados, tá? Até, às vezes, em termos de conclusões, de hipóteses. É um apanhado, tá? E uma das justificativas de você escrever uma revisão é você fazer esse apanhado. A gente teve aquela discussão, né, de que, olha, muitas vezes você divide problemas grandes em pequenininhos, né, e aqueles problemas pequenininhos vão estar, aquelas questões pontuais vão estar em diferentes artigos. É importante, às vezes, a gente reunir tudo isso em um lugar só, para a gente ter uma visão do panorama completo, tá? Então, vamos colocar aqui, um primeiro objetivo seria um objetivo descritivo, tá? Vamos chamar isso aqui mais de documental, tá? Um segundo objetivo de uma revisão, tá, ao fazer, né, essa descrição, reunir esses documentos, é você fazer uma reflexão sobre aquele campo do conhecimento. Tá? E ao fazer essa reflexão, você pode colocar hipóteses. Você pode testar hipóteses, você pode apresentar hipóteses. Tá? E até você pode colocar, por exemplo, perspectivas. A respeito daquele campo do conhecimento. Tá? Então, uma boa revisão costuma ter as duas coisas. Tá? Ela costuma ter um bom apanhado documental a respeito de um determinado assunto, tá? Mas ela não faz só isso. Ela faz uma discussão a respeito daqueles dados, aponta algumas hipóteses, ou então discute como, né, aqueles dados refutam ou confirmam aquelas hipóteses, né? E apresenta, né, quais são as possibilidades, né, futuras, né, que podem ser esperadas para aquele tipo de conhecimento. Além disso, eu estou colocando aqui com perspectivas, né, mas isso ressalta, muitas vezes, o caráter histórico de uma revisão. Muitas vezes coloca-se, né, um histórico, faz uma análise histórica a respeito daquele conhecimento, que está um pouco embutido, né, nessa questão da reflexão, tá? Mas é importante ter em mente essas duas coisas, tá? Trabalhar nesses dois flancos. E quando você vai justificar a tua revisão, o que justifica, né, uma revisão bibliográfica?
tá? É você fazer um apanhado do conhecimento que ainda não foi feito, tá? Então, olha, tem 200 artigos científicos sobre aquele determinado assunto. Nunca ninguém se dá o trabalho de reunir, né, aqueles dados, ou aquelas conclusões, ou aquelas observações, né, e colocar tudo num lugar só. Se alguém já fez isso, não tem por que você repetir, né? Você só pode citar e voltar e fazer aquilo lá. Essa questão das lacunas documentais não acontecem só porque, olha, às vezes você tem aquele campo do conhecimento que ninguém nunca, né, se deu ao trabalho de fazer aquilo. Mas muitas vezes você tem a questão do tempo, a questão do histórico, né? Olha, a última revisão que foi feita a respeito daquele tema foi feita 10 anos atrás. Poxa vida, já se passaram 10 anos e tem um monte de artigos novos, tem um monte de, né, fatos novos. Vale a pena você fazer uma revisão daquele período de tempo que nunca foi revisto, né, que nunca foi organizado. Então, aqui também vale a pena falar, né, da peridiosidade, certo? Ou, eu não sei como é que fala, não é uma questão ou de quão oportuna é aquela revisão, né? É que eu não quero colocar o oportunismo aqui, né? Oportunidade, né? Que são termos que têm uma conotação ruim em português, mas né? Vamos colocar aqui necessidade, né? Enfim, eu vou pensar num termo melhor, tá? Ok? Que vai acontecer de tempos em tempos e que vai depender de quão rápido, né, ou com quanta intensidade aquele conhecimento está avançando, tá? Tem campos do conhecimento onde é razoável fazer uma revisão a cada 50 anos, ou a cada 20 anos, ou a cada 10 anos, ou a cada 2 anos, ou ano a ano, percebe? A gente está vivendo nessa época de pandemia de Covid, e você tem revisões que estão sendo feitas assim, por quê? Porque está sendo gerado muito conhecimento num espaço de tempo muito curto, né? Por muitas pessoas no mundo inteiro. Então, não é tão absurdo você ter uma revisão que revisa as coisas que foram feitas nos últimos 6 meses a respeito de um tema em Covid. Percebe? Nesse caso, a revisão ela é oportuna, ela é bem-vinda, tá? Enfim, mas isso não se aplica, por exemplo, a outros campos do conhecimento que avançam muito mais lentamente. Aí essa frequência vai diminuir, vai diminuir bastante. Você vai encontrar boas revisões. Poxa, se alguém já fez uma mega revisão maravilhosa sobre, sei lá, falar do laboratório, né, ou da minha, né, no linha de trabalho, sobre enzimas digestivas há 1 ano atrás, para que eu vou fazer outro agora? Será que avançou tanto o conhecimento nessa área que justifique um novo apanhado? Muitas vezes não, tá? O mais comum aí é 5, 10 anos, alguma coisa assim, tá? Isso também vai se aplicar, né? Avanço técnico, novas técnicas, o quanto que aquela técnica está sendo aplicada, isso vai depender enormemente, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, Suelen. Sim. Você disse que nessa parte da revisão bibliográfica tem um certo período, né, para fazer. Se está muito baixo meu áudio. Eu estou te ouvindo, aqui tá meio irregular, assim, mas continua. E aí, você, depois de um certo período de tempo, você pode refazer. Essa parte, por exemplo, o título, como você vai fazer essa abordagem sem você sair do conceito geral, você mudar só alguns termos? Por exemplo, se eu quiser analisar a resposta imunológica de Hodgkin, quais são os tipos de respostas que foram sei lá, expressas, desencadeadas ao longo do tempo, o que foi visto novo e tal. E aí, isso já foi feito, e aí eu quero fazer de novo.
Só que quando eu for iniciar, eu não quero fugir do tema. Como é que eu consigo abordar isso num contexto geral sem fugir do assunto principal? E se eu repetisse, isso também se tornaria um plágio, alguma coisa? Tá, olha só. Essa pergunta, ela é... Ai, que coisa estranha, o que é isso aqui? Bom, essa pergunta, ela é muito boa. Engraçado, tá? Tá. Bom, primeiro em relação ao título, Suelen, o título de um artigo, às vezes, é a última coisa que se escreve, tá? Só dando uma dica, tá? Às vezes a gente escreve, a gente tem uma ideia de como ele vai ser, faz um título preliminar, etc e tal. É claro que você não vai fazer um título igual ao de uma revisão de 10 anos atrás, né? Tem que pensar numa coisa diferente, tá? Sobre o apanhado do mesmo conhecimento, não tem sentido você repetir uma revisão que foi feita há 10 anos atrás. Se for exatamente sobre o mesmo tema, se for exatamente sobre o mesmo modelo, usando as mesmas referências bibliográficas. Aí, o que você faz? Você fala que, olha, até 2010, esse conhecimento já foi revisado por fulano de tal, né, referência 2010. Né? Esta revisão vai fazer um apanhado das novidades daquele campo do conhecimento a partir disso. Se você quiser, quando você fala que já foi revista em 2010, tá? É claro que para você embasar a revisão que você está fazendo dos últimos 10 anos, você vai ter que explicar, esmiuçar os conceitos, os achados, né, as questões que já estão naquela revisão de 2010. Então, isso justifica um texto que tem que ser seu, você não pode copiar do artigo 2010, entendeu? Mas, sem dúvida, ele tende a ser mais resumido, né? Você não vai copiar a revisão de 2010, né? E você apresenta aquilo lá em linhas gerais. Depois você começa a falar da revisão dos últimos anos, ou das novidades daquele campo, daquela área. Tudo bem? Entendi. Mas aí, por exemplo, tem algum critério relevante para que eu possa... Ah, eu quero fazer uma revisão, mas não teve muitos resultados novos ao longo desse período. Mas eu não posso, então, se não tiver resultados muito relevantes, eu não tenho como seguir com essa revisão. Tem que ser só se for alguma coisa muito concreta, nova e tal. Eu acho que tem que tomar cuidado com esses adjetivos, tá, Suelen? É um pouco difícil a gente fazer, eu te dar uma resposta definitiva, assim, que seja geral, tá? Em geral, justifica-se uma revisão quando você tem um progresso numa área do conhecimento que transcenda um ou dois artigos, né? Aqueles artigos que estão escrevendo aquilo lá. Você tem que pensar, e na verdade isso tem a ver com essa questão da justificativa, tá? E é um balanço, tá? A grande pergunta que você tem que se fazer é a seguinte: a pessoa que vai ler essa revisão, tá? O que ela vai ganhar? Ela vai ganhar alguma coisa em relação a ler o artigo original? Percebe? Não faz sentido você escrever uma revisão a partir de um artigo só, porque, pô, é mais fácil você ir lá e ler o artigo, né? A não ser que você tenha alguma coisa nova para oferecer, que não esteja naquelas referências, né, ou que você acrescente para a pessoa que está lendo, para a comunidade científica, não faz sentido você escrever aquela revisão. Tá? Agora, é muito difícil ter um critério absoluto para isso. Tá? Às vezes você tem um campo do conhecimento que sofre uma transformação tão grande em função de um ou dois artigos, ou 3 artigos, e aquilo acaba tendo uma grande consequência, ou aquilo acaba tendo grandes implicações, que vale a pena você fazer um texto a respeito daquilo. Às vezes é uma coisa óbvia, você tem lá um campo, cara, foram geradas dezenas ou centenas de artigos, e aí, pô, aí realmente vale a pena
né, resumir aquilo lá, né, para uma pessoa ter uma primeira aproximação, né, àquele assunto, tá? Aí vem a outra coisa, tá? Que são as outras justificativas, que eu só vou colocar aqui e que eu vou discutir melhor na semana que vem, porque essa aula aqui já está comprida demais e eu acho que eu não quero abusar, tá? Mas que tem a ver aqui com a questão, né, de, olha, você pode estar preenchendo uma lacuna documental, que pode ter uma certa frequência, ou você pode estar colocando, né, vamos colocar isso de outro jeito, exposição, tá, de ideias ou hipóteses novas a partir dos dados da literatura, tá? Eu colocaria ainda uma terceira coisa que justifica um pouco as revisões, né, que ajudam e facilitam muito, né, para a pessoa que vai ler, né, mas que é justamente uma apresentação didática também, tá, de um campo, né, uma apresentação didática ou introdução de um campo do conhecimento né, para, eu não sei como dizer isso, né, para não iniciados ou para leigos, né, vamos deixar assim, vai. Né? E aí precisa realmente tomar cuidado, porque uma revisão bibliográfica que vai para uma revista científica, especializada, internacional, não é um artigo de divulgação científica. Tá? Não é um capítulo de livro. Né? O objetivo não é esse terceiro aqui, mas esse terceiro aqui ele é importante. Uma pessoa que nunca ouviu falar daquele assunto vai ler a tua revisão e vai aprender um pouquinho a respeito dos conceitos daquele campo. E vai se atualizar frente às últimas descobertas. Então, toma cuidado que essa explicação que eu estou dando aqui de revisão bibliográfica é uma coisa muito específica. Eu estou me referindo a artigos de revisão publicados em revistas científicas específicas, internacionais. Tá? É diferente, por exemplo, de você escrever um TCC, uma monografia, ou então um capítulo de livro, uma apostila, um manual. São documentos diferentes com objetivos diferentes. A gente pode discutir sobre eles depois, se for o caso. Tudo bem? Tá certo. Obrigada. Tá bom. Gente, vamos ficando por aqui, porque já está muito tarde e essa aula já vai acabar chegando em 2 horas e eu não quero que isso aconteça, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que quer fazer? Eu tenho, Fernando. Mas não é sobre essa aula agora, era sobre a semana passada. Que essa semana eu vi uma coisa sobre hipótese. E ele semana passada a gente ficou falando sobre perguntas, sobre objetivo, como formular os objetivos a partir dos experimentos que a gente faz, essas coisas assim. Aí eu vi essa semana que eu estava vendo uma coisa sobre física e falando que hoje em dia a maioria dos experimentos que foram feitos no CERN, todas as hipóteses que eram colocadas estavam sendo comprovadas até que da última vez teve uma hipótese que não foi comprovada e isso vai mudar o campo da física agora. Eu não entendo direito isso, então eu só li a notícia. Mas eu acho que essa parte me chamou a atenção, porque eles fazem as hipóteses pensando no que não é assim, essa questão que a gente fala de o que eles esperam, mas como se, assim, eles têm um modelo e eles esperam que o modelo calculado vai funcionar desse jeito. E como se a hipótese for contradizida, tem alguma contradição na hipótese, aí sim que realmente existe uma revolução no que está acontecendo ali. Assim, eu não vejo isso muito acontecendo assim nas hipóteses que eu vejo na área biológica. Tipo assim, a gente não faz hipótese pensando nisso, ou a gente faz, porque todas as hipóteses que eu fiz agora, eu não penso assim, eu chuto o resultado, mas eu não tenho, eu não
não tento ver mais para os meus. Assim, eu não tenho assim, ferramentas para identificar isso, entende? Você conseguiu entender, Fernando? Então, tipo, existe essa diferença entre a física e a biologia, em questão de hipótese, ou a gente também faz isso? Eu acho que aí tem que tomar cuidado com a maneira como as coisas são apresentadas e como os discursos são feitos, tá? E também tem a ver com o posicionamento do trabalho, do tipo de trabalho, do campo do conhecimento, tá? Tem que tomar cuidado, porque quando você lê um artigo científico, tá? Aquilo lá é o conhecimento pronto, empacotado, organizado, né? Aquilo lá já está, né, tudo arrumadinho para te vender, né? Como se, né? Como é que fala? Conhecimento perfeito, né? Muitas vezes as hipóteses, elas são desenhadas e construídas, as justificativas, depois que você faz os experimentos, né? E aí, quando você coloca lá no artigo, né? Você não escreve isso. Parece que você tinha aquela hipótese inicial e que você obteve os dados para corroborar, etc. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? É claro que muitos dos artigos, né, na área biológica, não tem essa pegada, essa natureza. São artigos que são descritivos, não tem uma hipótese associada, né? Muitas vezes são artigos que estão relacionados ao que os teóricos, né, se eu não me engano Kuhn, né, que conceitou isso, chamou de ciência normal, é aquela ciência que não está preocupada em causar nenhuma revolução no campo das ideias, ela está preocupada em detalhar, né, um campo conceitual, né, ou teorias, né, que já existem, né? E aquela coisa, né? O tipo de descrição que você fez, eu não diria que ele é mais comum na física, ou mais comum ou menos comum na biologia, ou mais comum em um campo ou outro, né? É tudo uma questão do tipo de artigo que você tá discutindo. Você também tem grandes, né, paradigmas na biologia, né, grandes teorias que eventualmente são questionadas ou discutidas ou colocadas em teste por trabalhos científicos particulares, tá? Mas a maioria trabalha em campos bem consolidados, né, com grandes teorias, né, sedimentadas, e são testadas pequenas hipóteses, né, dentro daqueles campos conceituais. Tudo bem? Tudo. Então tá bom. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Bom, eu vou assumir esse silêncio como não, tá? Vou parar de gravar e a gente continua semana que vem.